Oi, gente! Voltei aqui para falar novamente sobre emoções. Achei muito necessário estar falando mais sobre este tema, porque eu senti que realmente eu tinha que dar continuidade aos vídeos passados. Eu tinha que mostrar para vocês a vida real. Mesmo eu me sentindo um pouco insegura ao falar sobre a vida real, eu achei necessário, porque através do meu exemplo, talvez vocês consigam entender melhor e passem a se enxergar melhor. Vocês consigam dar início ao processo de autoconhecimento, para que tenham emoções mais positivas e, consequentemente, pensamentos e ações, comportamentos mais positivos, para que vocês não adoeçam mais, para que vocês consigam silenciar as crises, os sintomas destas doenças. Como diz Brené Brown, ser vulnerável é ser corajoso. E como diz David Hawkins, a coragem está no meio das emoções negativas para as positivas. A coragem faz com que a gente comece a vibrar emoções positivas e, consequentemente, temos uma energia maior, positiva, que gera saúde e bem-estar. Por que eu quero falar de mim? Eu quero falar um pouquinho da minha história. Na verdade, a gente precisa ter orgulho da nossa história, porque através dela que a gente começa a enxergar quem somos, no que nos tornamos através da nossa história. Porque, na verdade, a gente não está anestesiando mais essas emoções, essa vulnerabilidade que temos de esconder todo este lixinho tóxico que a gente faz questão de não transparecer. Mas por muitas vezes a gente tem que se deixar mostrar. A gente tem que mostrar sim a nossa vulnerabilidade para que a gente consiga obter a cura através dos nossos comportamentos e ações. Gente, quando eu falo de crenças, quando eu falo de esquemas emocionais, quando eu falo de repetição de padrões, quando eu falo de traumas, é porque eu vivo isto, eu já vivi isto, porque é algo que vem instantaneamente através de emoções, porque está lá no nosso subconsciente e que por muitas vezes a gente tem comportamentos que refletem estes traumas e essas crenças e a gente nem percebe. Eu vou citar um comportamento muito assim simplesinho, tá? Até mesmo para a gente demonstrar aqui como as nossas emoções se manifestam. Eu falei da vergonha, que é uma energia, que é uma emoção negativa, né? Bom, quando acontece algo conosco, por exemplo, estamos na rua, tropeçamos e caímos. Nem observamos se nos machucamos ou sentimos dor. A gente sente vergonha daquilo que aconteceu, porque estamos diante de pessoas nos viram. Ou até mesmo interpretamos que alguém viu, sendo que talvez ninguém tenha visto. Se há alguém do nosso lado, o que fazemos? Instantaneamente culpamos a outra pessoa pela nossa queda. A gente fala, nossa, mas olha só o que você fez. É incrível,
ou até mesmo quando a gente passa por um momento de constrangimento, de vergonha, a gente tende a culpar o outro para a gente sair um pouquinho daquela situação difícil. E isso vem de uma forma instantânea, rápida, que na verdade a gente nem tem controle dos nossos pensamentos, que vem desta emoção e que sai, exterioriza de maneira muito dinâmica, muito rápida. Eu dei esse exemplo bem simplesinho, né? Que acredito que algumas pessoas já passaram por isso, por um momento de constrangimento, para falar como as nossas emoções se manifestam de maneira que a gente nem percebe, né? Que a gente fala que é o pensar rápido. Então, quando a gente carrega traumas e crenças, a gente tem dentro de nós, na nossa mente, na verdade, todo esse entulhinho armazenado. E que por muitas vezes alguém faz algo na nossa vida que, na verdade, nós reagimos de uma forma que não gostamos, repelimos aquela atitude daquela pessoa. Por que será? Será que o problema é da pessoa realmente ou é nosso? Será que não é por causa de alguns traumas, algumas crenças, a gente, na verdade, culpa a outra pessoa por ter feito algo, sendo que a gente não se responsabiliza por aquilo, na verdade, que estamos passando, porque nós não aceitamos devido a tudo isso que carregamos? É algo para se pensar, não é mesmo? Porque se alguém nos machucou lá no passado, a gente sempre associa aqueles comportamentos passados, aquelas atitudes que foram geradas dentro de nós, né, em formas de emoções muito traumáticas por muitas vezes, e a gente associa em determinado comportamento de outra pessoa, que faz com que a gente recorde, inconscientemente, mas a gente recorde. Eu sempre fui uma pessoa, eu falo que eu tinha muitos melindres, e eu me vitimizava por muita coisa. Eu sempre associava que o problema era com o outro, não era comigo. Por isso eu me vitimizava. Com o passar do tempo que eu fui vendo que eu precisava mudar porque aquilo estava me prejudicando, eu fui vendo através das minhas emoções comportamentos que me agrediam e agrediam o outro. Quando eu era criança, aos meus 5 anos de idade, eu tinha que passar por uma cirurgia porque eu, quando nasci, no meu parto, quebraram a minha clavícula. Eu não falo que eu quebrei a clavícula porque eu era uma bebê, porque falam quebraram, né? Você quebrou a clavícula. Não, quebraram a minha clavícula. Depois de muito tempo, eu descobri, lendo mesmo, né, em livros de medicina, de enfermagem, que os bebês, quando eram muito grandes, né, muito pesados, e que não tinha como fazer cesárea, porque o bebê já estava nascendo, eles quebravam a clavícula para que pudessem passar o bebê. Não sei se isto, na verdade, era um procedimento muito natural. Na verdade, eu nunca fui em busca disto. Eu só sei que eu li, tá, na minha época de faculdade, em um livro, falando sobre isto. Por quê?
Porque quando eu estava, quando a minha mãe, na verdade, estava em trabalho de parto, não conseguiram fazer a cesárea porque o médico dela teve um imprevisto e não conseguiu chegar a tempo no hospital. Teve que entrar um médico plantonista naquele momento e fazer o parto de emergência. Na verdade, aconteceu isso, não digo que foi, na verdade, culpa de ninguém, muito menos a minha, e muito menos da minha mãe, e nem do médico, acredito, nem aquele que teve um imprevisto, né, porque imprevistos acontecem, e até mesmo do plantonista, porque não tinha o que fazer naquele momento. Foi uma fatalidade do momento, realmente. Só que com essa quebra da clavícula, eles não descobriram, porque eu chorava demais. E depois de muito tempo, que foi descobrir que quebrou realmente. Então, na verdade, eu não sei se foi um acidente na hora do parto realmente, ou se foi algo proposital. Bom, isto eu não vou saber nunca, né? Mesmo tendo lido que isto poderia estar acontecendo, que poderia ser comum, né? Que antigamente se fazia isto, mas eu não sei realmente o que aconteceu. Então, enfim, depois de muito tempo descobriram o que eu tinha. Tive que passar pela primeira cirurgia da clavícula aos 5 anos. Não sei também porque demorou tanto tempo, né? Para iniciar, para dar até mesmo a entrada dessa cirurgia. Enfim, com 5 anos a criança lembra de fatos. E eu lembro nitidamente tudo que aconteceu naquele hospital. Eu lembro do caminho ao hospital, porque eu achei muito estranho já os meus pais me colocarem no carro e falarem que meus irmãos iam ficar em casa com as minhas tias e eu ia com eles para algum lugar, sendo que eu nunca saía sozinha para nenhum passeio, né, sem os meus irmãos. Já percebi naquela noite que estava estranho. Quando eu cheguei no hospital, depois de adulta, que eu fiquei sabendo, né, que meus pais não poderiam ficar comigo, minha mãe que estava toda preparada para ficar comigo no hospital, ela não poderia ficar, porque não tinha lugar, não tinha leitos, né, de acompanhante. Um absurdo, né, uma criança de 5 anos não poder ficar com a mãe ou com o pai, com o responsável. Tive que ficar com uma enfermeira, porque depois de muito tempo eu fiquei sabendo, né, quando você amadurece, você entende que meus pais me deixaram lá não porque quiseram também, porque acharam natural. Na verdade, é porque eu tinha cirurgia marcada e eles não queriam que eu ficasse mais tempo sofrendo. Eles queriam que eu fizesse logo a cirurgia. E se eles voltassem comigo, ia demorar mais tempo para que eu realizasse essa cirurgia. Então, eles pensaram de uma maneira mais racional, que era melhor eu fazer a cirurgia e que eu ficasse no hospital. Na verdade, eles pensaram no meu bem. Hoje, com a maturidade, eu vejo que eles pensaram da maneira deles, que seria o melhor para mim. Entrei no hospital, fui, na verdade, acompanhada por uma enfermeira. E essa enfermeira, infelizmente, ela foi uma pessoa que causou, acredito, uma grande parte de traumas, que na verdade, se eu ficasse sozinha no hospital, não seria tão prejudicial, mas o problema foi a companhia desta enfermeira. Essa enfermeira era muito grossa, ela, na verdade, não tinha nenhum domínio com criança. Eu lembro de eu chorando porque eu carregava um travesseirinho comigo para dormir e eu perdi esse travesseirinho. Eu lembro só do quarto bem escuro, de uma luz bem diante de mim, que eu vi uma cadeirinha, uma mesinha onde ela ficava sentada. Eu chorei, ela gritou comigo, foi muito grossa, ela sequer levantou praticamente daquela cadeira, ela mandou calar a boca. E eu lembro que eu tranquei meu choro
para não chorar mais com medo dela. Essa foi a cena mais forte, acredito, sabe? Depois, eu lembro, depois da cirurgia, de eu estar amarrada na maca, braços e pernas, porque eu também li em um livro de enfermagem que quando a criança era submetida a uma cirurgia que não pudesse se mexer, antigamente prendiam os braços e as pernas dessa criança. Se alguém é enfermeiro da época, algum médico, tá? Pode até falar se isso acontecia realmente com frequência. E eu lembro que eu não podia me mexer. Bom, enfim, eu não associei muito mais as visitas dos meus pais. Eles disseram que sempre foram me visitar, mas eu não associei, eu associei mais a visita de uma tia minha, sabe? Na verdade, eu sempre achei que eles tinham me abandonado. E aí, é claro que eu fiz várias terapias com relação a isso, é claro que eu tive a consciência de tudo que aconteceu, que não era de responsabilidade de ninguém, na verdade, aquilo que eu passei, né? Que não foi culpa de ninguém. Mas sempre carreguei comigo uma sensação de rejeição, de desamparo, de abandono. E sempre odiei pessoas que fossem muito grossas, estúpidas e mal educadas. Aquela aversão, sabe? Com isso eu tive muitos problemas nos meus relacionamentos, muitos problemas. E que por muitas vezes eu carrego muitas coisas até hoje, porque vem muito rápido. E a minha vontade é de reagir logo. Só que eu penso, eu não posso reagir mais, porque vem aquele pensamento e aí eu vejo repetições de padrões. Quando eu vejo pessoas que são grossas, mal educadas, não são gentis, quando eu vejo pessoas ao meu redor que eu sinto que não estão muito querendo estar comigo, eu sinto aquela rejeição. Só que eu vejo hoje, graças a Deus, que não é porque elas me rejeitam, é porque eu repito os padrões comportamentais por causa daquilo que eu vivi no passado. Hoje eu entendo porque eu me dei, na verdade, a oportunidade de me autoconhecer. E aí agora eu entendo as minhas emoções, que vem o medo o tempo inteiro, aquele medo de ficar sozinha naquele quarto escuro, aquele medo daquela mulher, daquela enfermeira fazer algo comigo, aquele medo de estar presa sem conseguir me mexer, amarrada naquela maca, aquele medo de nunca mais ter meus pais perto de mim, aquela culpa de achar que eu fiz alguma coisa quando eu era criança, que por isso eu estava lá naquele momento. A tristeza, a apatia que gerou depois em mim. Gente, quando acontece algo assim com uma criança no seu desenvolvimento, como eu disse, até os 6 anos principalmente, marca muito. Depois aconteceram vários episódios que eu fui associando, sabe, com estes traumas. E aí eu fui vendo realmente que eu não devo atribuir a culpa às outras pessoas porque elas me fazem lembrar aquilo que eu vivi. Eu não posso fazer isto. Eu tenho que tomar consciência e ser autorresponsável pelas minhas atitudes, pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos e comportamentos. O medo foi um dos últimos, na verdade, uma das últimas emoções que eu vivi até hoje. O medo. E a culpa.
Eu batalho ainda com relação à vergonha, né? Com relação à tristeza. Mas eu tento ter coragem para enfrentar essas emoções. Eu tento. E quando elas, na verdade, essas emoções tentam me sabotar o tempo inteiro, através de acontecimentos, até mesmo com relação a doenças na família, a doença do meu pai, a doença da minha mãe no passado, a morte dela, o meu problema de saúde, as minhas crises que geravam medo, muito medo de piorar, de até mesmo de ir para o hospital, de ficar sufocada, de não conseguir respirar, só piorava a situação, só piora a situação. Eu busco agora ter essas emoções e aceitá-las quando elas vêm muito forte. E aí eu tento me conscientizar delas, eu reflito sobre elas e eu mudo o meu pensamento o mais rápido possível. E eu tento não ter mais perto de mim situações que façam eu sentir medo, que façam eu sentir culpa, que façam eu sentir apatia, tristeza. Eu tiro tudo isso de perto de mim, notícias ruins, pensamentos negativos, tudo que faz com que eu me lembre de tudo aquilo que eu vivi de negativo, de ruim. E tudo aquilo que vem, que por muitas vezes é imprevisível, acontece, mas que vem muito rápido, eu tento parar, me analisar. E eu não vou mais me anestesiar. Se eu tiver que ser vulnerável, eu serei vulnerável. Eu vou falar, eu tenho medo, como eu tenho vergonha, como eu estou triste. Mas eu não vou me esconder mais. Eu não vou deixar que estes sentimentos que vêm destas emoções façam com que eu fique pior, que eu adoeça e até mesmo que eu perca relacionamentos saudáveis. E por mais que a outra pessoa tenha comportamentos disfuncionais também, agora eu entendo que ela tem também os problemas dela e que por muitas vezes elas não têm conhecimento, consciência de tudo aquilo que acontece com ela. E é por isso que eu quero falar para vocês, eu quero dar este exemplo que é tão importante que vocês saibam. Gente, é isto. Não se anestesiem, tá? Liberem aquilo, por mais que vocês acham que vocês não são capazes. Liberem todo esse lixo tóxico dentro de vocês que faz tão mal a vocês e ao outro. E peça que o Espírito Santo vos ilumine para que possa até mesmo fazer com que vocês se tornem mais fortes, para que tenham coragem de mudar tudo isto, porque vocês conseguem, porque eu estou conseguindo. Eu cheguei em um ponto que hoje em dia eu falo, eu sou muito mais saudável mentalmente. E agora eu quero ser muito mais saudável fisicamente, espiritualmente, porque a gente tem que nutrir o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito sempre. Um grande beijo e fiquem com Deus.